Gente, e eu comento com vocês frequentemente que nós somos engenheiras e engenheiros e a gente precisa utilizar as ferramentas que estão ao nosso dispor para o nosso benefício. Então é fundamental que vocês implementem, façam suas próprias planilhas de cálculo, usem o MATLAB ou qualquer outro software como EES, qualquer outro software que faça essa manipulação para vocês, porque, de novo, não faz o menor sentido a gente ficar gastando tempo em refazendo cálculos todas as vezes, correndo o risco de cometer erros. Então, a planilha do Excel que eu montei aqui, ela tem um caráter puramente visual. Só para questão de organização, eu coloquei algumas perguntas para que a gente tenha referência, mas eu vou refazer o exercício de maneira um pouco mais simples. Está aqui o enunciado. Essas fórmulas que estão aqui, elas têm um caráter meramente ilustrativo, elas não estão programadas para fazer absolutamente nada. Então, nesse exercício, eu tenho os dados de teste do corpo de provas? Não tenho. Portanto, o que eu tenho que fazer? Preciso retirar das tabelas. Eu preciso retirar o SN do CP das tabelas. Se eu retirei o limite de resistência à fadiga do corpo de provas das tabelas, significa que o corpo de provas foi testado com ensaio de R Moore, ou seja, flexão rotativa, 50% de confiabilidade, 20 graus Celsius, superfície polida, corpo de provas tem seção circular e a gente sabe que tem diâmetro igual a 7,62 milímetros. Nesse exercício, eu estou falando sobre aço e como foi fornecida a classe, eu consigo calcular o escoamento seria 6 vezes 8 vezes 10, ou seja, a multiplicação desse número 6 vezes o número 8 vezes o número 10. Se fosse o limite de resistência à ruptura, é só pegar o primeiro número vezes 100. Daí, como nesse exercício eu preciso pegar os valores das tabelas, vou copiar a tabela aqui só para que fique a referência para a gente. Ou seja, nosso exercício, eu tenho um limite de resistência que é menor do que 1.400 e só por isso, só e somente só por isso, eu vou pegar o 0,5 vezes o sigma R e eu tenho em megapascal. Presta atenção que eu faço questão que vocês sempre usem as unidades das respectivas variáveis. Então todos esses valores aqui estão em megapascal. Muito bem. E aí, o que aconteceu é que, como eu já sabia que era aço, eu já deixei pronto o M6 e o B6. Você pode e deve deixar pronto para M8 e B8 e assim por diante. E nessa célula eu fiz o cálculo dos coeficientes de Baskin. Aqui está o M6, e eu vou clicar aqui para que vocês possam saber quais foram as fórmulas que eu utilizei. E aqui eu tenho o B6, e vou fazer a mesma coisa para que vocês possam entender quais foram as fórmulas que eu utilizei. Obviamente, no Excel, eu estou usando todas as casas decimais disponíveis, e aí você faz como você achar melhor. E nessa outra célula, eu já deixei a fórmula preparada para essa variante da fórmula de Baskin, porque você sabe muito bem que essa é uma fórmula que, se eu tiver a tensão atuante, eu consigo estimar o número de ciclos, e vice-versa. Se eu tiver o número de ciclos, eu consigo estimar qual que é a tensão atuante. Então eu já fiz a formulação baseada nesta variante da fórmula, farei a mesma coisa. Deixei aqui uma célula em branco, aguardando com que eu introduza qual é a tensão atuante nesse exercício. E a gente sabe que é 420 megapascal. Então, ao fazer esse cálculo, 420 megapascal, eu tenho um retorno de que o número estimado de ciclos é de 19.172 ciclos. Um pouquinho diferente do que o 19.220 ciclos que eu tinha obtido no exercício, porque eu usei 4 casas decimais. Então, fica aqui a sugestão para que vocês absolutamente sempre utilizem um recurso de engenharia para trabalhar a seu favor. Então, vamos fazer outros exercícios para a gente treinar um pouquinho mais esses conceitos.